Acho que está gravando. Ah, Cláudia, tu Então, vai comandar? bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos mais uma vez com o programa do Vozes em Debate. Aqui nós estamos falando da Ásia, da América do Norte, da América do Sul, e estamos além fronteiras, né? Hoje vamos conversar sobre a China, né? Que ainda é uma incógnita para o mundo. Para falar sobre a China, nós estamos trazendo aqui o Rodrigo Duval. O Rodrigo ele é formado em Ciências Sociais e Jurídicas pela UFRJ. Ele é advogado brasileiro, atuando na China desde 2005, né? E hoje ele é proprietário da Ala Holding Group, um escritório de consultoria voltado para projetos de infraestrutura entre a China e a América Latina. E ele é presidente do Conselho de Cidadão de algumas cidades aí na China, que eu não vou citar o nome, que eu não tenho a mínima ideia como se pronuncia, mas está aqui na biografia dele. E no ativismo político no Brasil, ele chegou a trabalhar também com o movimento dos Sem Terras. Tá? Então, Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa, e a gente vai te instigar aqui, né, com os debatedores que estão hoje aqui no nosso programa. Então, esteja preparado. Rodrigo, seja bem-vindo. E como é que é a China hoje e a China que você encontrou em 2005, quando você migrou para esse país tão interessante? Bom, primeiro, bom dia a todo mundo aí no Brasil, boa noite para quem está do lado de cá. Obrigado, Cláudia, pelo convite. O Conselho de Cidadãos, só para explicar, ele é uma entidade sempre ligada a uma das repartições diplomáticas, né? Então, o Conselho de Cidadãos aqui ele é ligado ao Consulado-Geral do Brasil em Xangai, que compreende Xangai, Shandong, Jiangsu, Jiangxi e Zhejiang, Yanhui. Então, essas são as províncias que são cobertas pelo consulado aqui. China, desde 2005 para cá, mudou bastante. Xangai mudou bastante. A China, o país inteiro, né? Quando eu vim para cá, para vocês terem uma ideia, a China era a 8ª economia do mundo. Hoje é a segunda, se não a primeira, dependendo da forma com que isso é medido. Xangai era uma cidade que tinha 4 linhas de metrô. Hoje em dia são 16 ou 17, salvo engano, e cobre praticamente a cidade inteira. Então, tanto o processo de desenvolvimento econômico do país como um todo, como de urbanização, aconteceu num espaço de tempo muito rápido. Então, é um país bastante diferente do que o que eu encontrei lá atrás. Naquela época, China ainda era famosa por fazer, né, produtos de baixo valor agregado, brinquedos, coisas muito simples, eletrônicos muito simples, e hoje em dia tem tecnologia de ponta em praticamente todas as áreas. Supercomputadores, estação espacial própria, e por aí vai. É um país bastante diferente, que cresceu muito rápido, graças a um planejamento estatal, a uma forma de se ver e de se organizar o Estado, que é bem diferente da ocidental. E como você vê hoje a China, Rodrigo, politicamente, economicamente, socialmente e militarmente, nesses 18 anos, 17 anos que você está aí na China? Bom, vamos falar um pouco, voltar um pouco na história, né, para falar desses últimos 17 anos, ou até a partir da abertura econômica. A China foi uma grande potência mundial até o meados do século XIX, enfim, uma das principais economias no mundo. Foi um país que foi invadido por potências imperialistas europeias, é um país que foi colocado ao chão numa posição geopolítica internacional e que só se reergue a partir da revolução, da forma com que o governo foi
liderado a partir de então. É um país onde existe planejamento estatal e existe um projeto de nação muito claro. E isso tudo é muito seguido. Durante esse período, né, principalmente depois, se a gente falar da abertura econômica em diante, você tem uma ascensão de uma nova burguesia interna, uma nova elite privilegiada internamente no país e que passa a disputar poder político com a elite política tradicional, desde a Revolução. Alguma forma de desvio, principalmente nos anos 90, que causou disparidades muito grandes, tanto entre ricos e pobres, quanto entre cidade e campo, etc. e tal. E você tem hoje em dia de novo, volta à coerência política dos princípios do partido, que é a redução dessas disparidades, etc. e tal, que no governo atual, que eles chamam de, lá atrás chamavam de socialismo chinês, socialismo com características chinesas, e hoje em dia, essa nova transição em volta à coerência do partido chama-se socialismo com características chinesas na nova era. E esse na nova era significa exatamente a volta aos princípios do partido para se reduzir, ou pelo menos desacelerar, né, esse gap que tem sido criado e, enfim, tornar o projeto mais sustentável e não perder a legitimidade do partido que se propôs desde o princípio fazer a revolução não para que surgisse uma nova burguesia, mas que fosse um projeto popular de governo. Existe bastante coerência nisso tudo. Eles fizeram, de fato, uma correção que era necessária, isso super criticado no Ocidente, etc. e tal. E a prova disso tudo é onde estamos hoje em dia. Estamos falando da primeira ou segunda maior economia do mundo, estamos falando numa praticamente fim, né, da pobreza extrema. Ainda existe pobreza na China, mas é o fim da pobreza extrema. O alcance do fato de que hoje em dia já não se pode falar mais de China como um país tecnologicamente atrasado. Então, o país se industrializou e investe em inovação como poucos países no mundo. E parece que dados atuais informam que é o país que mais investe em inovação. Você tem, hoje em dia, né, uma hegemonia americana pelo ponto econômico já extremamente ameaçado, pelo ponto político, de certa forma ameaçada, porque, embora os Estados Unidos tenham as suas alianças ainda e muito fortes, sobretudo na Europa, e acho que a conjuntura atual mostra bastante isso, do ponto de vista político, também já há grandes, fortes alianças do lado chinês, sobretudo no sul global, e até pela forma de relação, que é uma relação, se é que se pode dizer imperialista, é um imperialismo diferente. Eu não considero imperialista, mas é um imperialismo, se fosse usar esse termo, bem diferente daquele que a gente havia conhecido até então. E do ponto de vista militar, é um país que tem investido bastante em exploração espacial, em tecnologia de ponta, também em mísseis supersônicos, etc. e tal. Mas, de uma forma geral, ainda não é um país que consiga, que tenha gastos militares nas proporções que tem os Estados Unidos defendendo a sua hegemonia. Muito embora há papéis, white papers, do Departamento de Defesa americano, dizendo que o exército chinês seria provavelmente o único capaz de derrotá-los. Mas aí tá, então outro ponto, só querendo estender um pouco mais em relação a essa parte militar. A China não é um país que faça intervenções fora do seu território. Ela tem uma base que foi negociada com Djibouti no leste africano, que era para proteger a navegação comercial, né, naquela costa da Somália, onde havia muitos problemas de navios sendo sequestrados
por piratas somalianos. Mas é a única base da China fora do território chinês. Ela não tem projeto expansionista nenhum, nunca teve, não tem bases fora do seu país, não intervém em conflitos fora do seu país. Então, pode-se dizer que todo esse avanço tecnológico que teve e o incremento de gastos, etc. e tal, são super organizados, não há dúvida nenhuma, são super disciplinados em relação à política militar, mas tudo voltado à defesa do país e não à expansão e a usurpação de recursos naturais de outros, como tem se visto por aí. Aliás, a China é a única das potências militares que tem dentro das suas leis a regra de que não pode utilizar suas armas militares sem que outra potência militar antes o faça. Interessante, Rodrigo. Deixa eu abrir, então, agora para perguntas, né? Vocês podem se manifestar, podem colocar seu nome aqui no chat, para a gente ver a ordem, mas, primeiramente, Luciano. Obrigado, Cláudia. Rodrigo, você descreveu bem o processo de abertura da China e o desenvolvimento econômico é evidente para todo mundo, né? Todo mundo acompanha o boom da China e eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Você falou que eles têm um projeto de nação e todo esse desenvolvimento tecnológico. Agora, esse desenvolvimento, ele não é dependente? Porque a China depende de que o mundo use, o mundo capitalista, evidentemente, ou seja, os Estados Unidos, a Europa, use a China como uma enorme fábrica. Sem, digamos, o contrato desses caras, desses grandes empresários, consegue a China se manter aonde está? Boa pergunta. Eu diria interdependente, como toda economia central hoje em dia, né? Ela, de fato, e eu acho que, na verdade, o grande segredo da China foi abandonar a alocação de recursos de capital para o capital especulativo financeiro e alocar isso em produção, na economia real, em algo que, de fato, gere trabalho e gere valor, desde uma perspectiva marxista, ponto de vista. E o grande segredo deles, na verdade, foi esse. Existe interdependência? Existe, sem dúvida nenhuma. Tecnológica também existe. Tecnologia realmente de ponta em muitos setores, como, por exemplo, maquinário para a indústria de semicondutores, né, de processadores, de chips de computação, etc. e tal. A China hoje ela é capaz de fazer os chips de 5 nanômetros, etc. e tal, mas o maquinário para desenvolvê-los não. Ainda é dependente de tecnologia estrangeira. Então, muita coisa de tecnologia de ponta, de precisão, etc. e tal, ainda é dependente, o que não significa que o país não invista em inovação, não invista em pesquisa, investe bastante. E isso tudo, de novo, é projeto nacional, são financiamento do Estado, no setor de educação, nas universidades, etc. e tal, nos polos de pesquisa. Mas ainda muito o que correr para acompanhar o que há de cutting edge em tecnologia em muitas áreas. Vamos lembrar, todo o processo ele é muito recente. A gente está falando de um país que se industrializa de verdade, né, indústria de base, nos anos 50, com o apoio da União Soviética, rompe com a União Soviética, mas ainda assim investe bastante na sua indústria de base, e muito recentemente entra, né, para a indústria leve, e agora mais recentemente para a indústria de tecnologia de ponta, enquanto outros já estavam avançados, Japão, Coreia, mesmo Taiwan, Estados Unidos, Europa, etc. e tal, já tinha um histórico nesse processo mais amplo. Então, eles estão correndo atrás, estão atrasados ainda em alguns pontos, e aí isso eu reconheceria como dependência, mas as coisas aqui acontecem muito rápido.
Eles aprendem muito rápido, eles se adaptam muito rápido, e principalmente, eles divergem capital para o setor produtivo, para o setor de inovação, etc. e tal, ao invés de criar bolhas financeiras em dívidas que sabem-se podres, etc. e tal. Pedro, você tem uma pergunta também? Não sei se eu respondi tudo, desculpa. Oi, eu ia perguntar, como é que tu define o teu posicionamento político hoje em dia e como é que ele mudou, né, em todo esse tempo que tu viveu na China? Eu vou só acrescentar mais uma coisa para o Luciano, e aí eu entro nessa resposta. Não vou esquecer, não. Eu sou de 78, eu tenho 43 agora, e imagino que seja um pouco mais, você seja um pouco mais novo, ou se não, mais ou menos da mesma idade. E quando a gente era moleque no Brasil, toda porcaria, todo eletrônico porcaria, ou era made in Hong Kong, ou era made in Taiwan, ou era made in Japan. Enfim, nem Japão, nem Hong Kong, nem Taiwan fazem mais porcarias, né? Não se vê, se você quiser comprar uma porcaria, vai lá na galeria Pagé, etc. Tal, num camelô, você não vai encontrar nada feito no Japão. E a China é um processo muito parecido. Ela fazia a porcaria, hoje em dia ainda faz a porcaria, mas faz a tecnologia de base, e é um processo de transição. Só que essa transição acontece aqui muito rápido. Então, logo, logo, já não vai ter mais a porcaria da China, vai para o Sudeste Asiático, a tendência é que vá para o Sudeste Asiático, ao que tudo indica, Vietnã, etc. e tal. E logo, logo aqui eles vão também alcançando o que há de tecnologia de ponta. Sobre minha opinião política, eu me considero marxista-leninista, e isso já faz tempo, foi bem antes de vir para a China, inclusive. Uma das razões de vir para a China era por conta do meu posicionamento político. Eu vim para cá um ano depois da primeira visita presidencial que houve de um presidente brasileiro à China, ao todo, que foi a primeira visita do Lula em 2004, e vi aquilo naquela época como uma oportunidade que, ok, existe um país enorme lá que tem uma potencialidade de trabalho muito grande, de sinergias com o Brasil. Existia toda aquela ideia de se criar os BRICS, etc. e tal, e resolvi investir nisso, e vim, e, enfim, nunca saí, estou aqui até hoje. Mas marxista-leninista. Uhum. Mas quanto à China, Coordenador do núcleo do PT aqui também, mas e o PT não é exatamente marxista-leninista, mas marxista-leninista. sim, mas quanto à posição chinesa, você diria mais maoísta ou mais denguista? Cara, essa é uma coisa engraçada, porque os dois, na verdade, vamos lá, o maoísmo ele pode ser o maoísmo certamente é o marxismo-leninismo, não há dúvidas. Só que ele também é um passo além, né, do leninismo, que entra mais para o lado para onde o stalinismo foi, de se criar um Estado mais burocrático e de tentar cortar caminhos para se alcançar o comunismo, sem passar pelas etapas, né, de transição que Marx havia elaborado. E esse cortar caminhos, existem ali as suas falhas, e eu acho que a União Soviética é um bom exemplo disso. Não quer dizer que Mao não tenha sido super importante, e afinal de contas é o cara que unificou a nação, é o cara que recriou a China. O cara tem os seus méritos e é uma pessoa, é um teórico muito importante também. Então, há críticas e há também coisas que são super importantes sobre o perfil dele. Deng é um outro cara que o Ocidente, sobretudo, a propaganda ocidental que se criou, principalmente a partir daquela noção de que do fim da história, né, em
se eu não me engano, em 89, que surgiu essa frase, existiu sempre essa acusação de que Deng Xiaoping era o cara que foi ao Ocidente, estudou lá na França, se encantou com o capitalismo, voltou para a China e tentou introduzir essas ideias e transformou a China num estado capitalista. Isso tudo é uma falácia, isso tudo é uma propaganda que é repetida, inclusive, por boa parte da esquerda no Brasil e no Ocidente, não só no Brasil. A verdade o Deng ele foi super coerente em relação ao marxismo, de que há etapas que precisam ser seguidas, né? O comunismo ele é uma evolução, ele é um passo além, uma superação do capitalismo, do sistema, e existe um processo, o nome desse processo é o socialismo, que tem também as suas etapas, tem as suas contradições, não é um processo livre de contradições, ao contrário, é um processo que carrega as contradições do socialismo, cria mais algumas, mas é que é uma etapa necessária para se atingir o objetivo final. E tanto teoricamente, se você for ler o que Deng escreve, quanto na prática, as decisões que tomou, inclusive de abertura da economia, ele foi coerente em como abrir a economia, tanto que a política nunca foi aberta, como foi o caso da Glasnost na União Soviética, que existiu uma forma de perestroika deles, mas não existiu uma Glasnost. E a forma com que foi aberta, ela ainda foi coerente, e isso tanto teoricamente quanto na prática, ela foi bastante coerente com o marxismo, de que você precisaria desenvolver o capitalismo a um ponto de fazer a transição. E o que houve ao desenvolver, criou-se ali uma elite, um grupo de bilionários chineses que começaram a disputar poder político. E aí sim, na transição, depois do governo dele, e aí sim, é uma pessoa que pode ser acusada de não ser tão marxista quanto o Deng, que foi o Jiang Zemin, aí sim você tem um governo que, de certa forma, trai os princípios do partido. Você tem o governo seguinte, que é o Hu Jintao, os anos 2000. Durante o período Hu Jintao, existia esse combate entre a força política tradicional e a força econômica que havia surgido com a abertura da economia, e como nenhuma nem outra gostaria que o posto maior do país fosse ocupado por uma delas, eles acabaram trazendo uma pessoa de uma terceira, como é que a gente chama no Brasil? Não é corrente, é uma tendência. Uma terceira tendência dentro do partido, que é a Juventude Comunista, que é o Hu Jintao. E o Hu Jintao foi esse cara que o slogan do governo dele é criar uma sociedade harmoniosa, e era esse cara de mãos amarradas que ele tentou reduzir a velocidade com que essas diferenças sociais estavam se criando, mas também não conseguia corrigi-las. A sucessão seguinte a ele, aí sim, o partido que eles chamam de como é que chama? Pejoricamente, não. Pejorativamente? Pejorativamente. Chamam de Partido dos Príncipes, que é a tendência tradicional marxista dentro do partido, se alia à Juventude Comunista, eles fazem a transição, que é o governo atual, e aí sim, volta de novo a coerência dentro do partido. Quem que eu admiro mais se tivesse que fazer isso, né, se fizesse algum sentido, entre Mao e Deng, Mao porque Deng não existiria se não fosse Mao. A história vem dessa ordem. O país não teria se formado, a China não teria a força que teve para poder propiciar depois um avanço e uma modernização do processo socialista. Então, o Mao ele é a origem disso tudo, e por isso eu acho que tem uma importância maior. E simbolicamente, até aqui está lá, até hoje, a foto dele na Cidade Proibida, em tudo quanto é nota de dinheiro, etc. e tal,
que acho que é a maior homenagem que você pode fazer a uma pessoa. Até a foto no dinheiro, todo mundo está carregando a foto do cara no bolso. Muito embora aqui pouco se use dinheiro impresso, a gente usa mais o celular para tudo. Agora, o Deng foi um cara que foi um visionário. Ele eu discordo da tese de que ele criou um capitalismo. Ele não criou um capitalismo, ele criou uma nova forma de socialismo, que é um socialismo característico chinês, e foi coerente. Não foi um cara que traiu o marxismo-leninismo. Certo, Rodrigo. O que você pode, então, agora colocar para a gente como é que, com relação a essa guerra que está acontecendo, esse conflito militar que está acontecendo na Europa, na Ucrânia, mais especificamente, como que está sendo visto isso dentro da China? E qual, na sua opinião, a participação da China nesse conflito, se há alguma participação ou influência? Bom, eu não sei se a pergunta é a minha opinião ou se a pergunta é a resposta oficial do governo chinês. Mas Você escolhe. vamos lá, eu vou tentar mesclar as duas coisas um pouquinho. Primeiro de tudo, é importante lembrar que, tendo a sua hegemonia ameaçada, os Estados Unidos começa a circundar, né, todas as grandes potências que não se prestam a se tornar vassalos dos Estados Unidos e, de certa forma, ameaçá-las. E, sobretudo, são também potências ricas em recursos energéticos e que, de certa forma, desafiam a hegemonia econômica. E a China, ela tem uma posição muito parecida com a Rússia dentro desse conflito. Ela também é ameaçada por bases militares praticamente a toda a sua volta pelos Estados Unidos e bases militares que tentam se aproximar cada vez mais do país, como é o caso do conflito da Coreia desde a formação da China. Então, os Estados Unidos sempre tentou circundar a China com suas bases militares. Você tem hoje em dia base militar na Coreia do Sul, no Japão, em Guam, em Singapura, nas Filipinas, praticamente em toda a volta, que é a mesma estratégia que os Estados Unidos tomam em relação à Rússia. E há também, como em relação à Rússia, linhas que não podem ser cruzadas, há limites que não são aceitáveis. Então, a China, de certa forma, ela se solidariza, ela entende, ela é compreensível com a posição da Rússia em relação a esse contexto. Da mesma forma como que ela não aceitaria uma intervenção americana na Coreia do Norte, a Rússia não aceita uma adesão da Ucrânia à NATO, à OTAN. Então, elas se entendem bastante. E houve uma reunião agora durante as Olimpíadas de Inverno de Pequim, poucos dias antes do 24 de fevereiro, que foi o início da operação Rússia na Ucrânia, da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde ambos os países assinaram um documento, uma declaração conjunta, declarando mútua parceria estratégica. Oi, Celina. Não sei se tem mais alguém falando. Não. Cláudia, acho que você pode fechar o microfone da Ângela e da Estelina, por gentileza, Cláudia. Ou Pedro, Desculpa, não sei quem é o Pedro, host. você está com comando. Você pode fechar o microfone delas, por favor? Bom, declarando uma parceria estratégica importante entre os dois países, declarando que os dois se apoiariam em um nível maior de cooperação em diversas áreas, e principalmente de que a China se comprometeria a comprar o gás russo se a Europa deixasse de comprar. Então, isso foi o ponto principal que faltava para que a Rússia
tomasse a decisão que tomou. Como que a China oficialmente se opõe, se põe tanto nas Nações Unidas, como no Conselho de Segurança, como na Assembleia Geral, e na mídia como um todo, e são as falas oficiais todas, de que ela toma uma posição de neutralidade, onde ela defende a paz, e de que uma solução diplomática entre os dois governos deveria ser necessária, não só entre os dois governos, mas que abrangesse também o fato do Ocidente reconhecer de que uma expansão da OTAN representa uma ameaça à segurança interna da Rússia e de que isso não pode ser admitido. Mas ela se coloca oficialmente com uma posição de neutralidade, como fez também, e isso é importante, a Índia, que é um outro dos países dos BRICS, que hoje em dia o Brasil é o único não ativo ali dentro. Essa semana, o ministro de Relações Internacionais da China fez uma visita de alto nível à Índia, também selando uma parceria bastante forte. Então, você tem três grandes economias e praticamente, sei lá, metade da humanidade quase, bem alinhados hoje em dia, disputando a hegemonia americana, dizendo, olha, não vamos obedecer os teus pedidos de se posicionar em favor à Ucrânia, e deslocando, né, mais rápido do que a gente sonhava, o eixo mundial para fora do norte do Atlântico, cada vez mais para a Ásia. E você acredita que com esse conflito, ainda dentro da questão política estratégica, que o desejo ou a estratégia dos Estados Unidos não seja a Rússia, mas seja atingir a China? Isso é só uma teoria que seria interessante escutar a tua opinião. Acho que indiretamente sim. São várias as coisas ali, né? Eles tentaram muito, né? Houve também guerras coloridas em Hong Kong, aqueles protestos todos de Hong Kong. Hong Kong pedindo democracia, não está pedindo democracia nada. Aquilo ali foi a CIA por trás fazendo o mesmo jogo que fez no Brasil e fez na Ucrânia, tentou fazer também na Rússia e fez pelo mundo afora. Começou lá atrás na Iugoslávia, no início dos anos 90. Eles tentam aqui também, né, toda essa discussão sobre trabalho escravo, repressão em Xinjiang, etc. e tal, que é uma baita de uma falácia também. Se for pesquisar a fundo, tudo isso surgiu de um think tank na Austrália, que faz esse jogo também, né, dos 5 olhos, de quando os Estados Unidos não quer falar alguma coisa diretamente, ou é o Canadá, ou é a Austrália, que vai lá e se manifesta através desses think tanks de liberais ou pró-democracia, etc. e tal, pelo mundo, como são também os institutos que foram criados aí pela liberdade, recebendo dinheiro americano do Democracy for Endowment for Democracy, que é dinheiro da inteligência americana criando guerras psicológicas pelo mundo. A China também foi vítima desses ataques de guerras coloridas, etc. e tal, só que dentro da China, domesticamente, é muito mais difícil fazer. Quando você não consegue atingir diretamente, você vai pelo entorno e eles tentaram concomitantemente, sempre tentaram, né, atingir a Rússia, mais por ser a principal potência nuclear capaz de equalizar ali uma correlação de forças, mas o grande objetivo, o grande desafio dos Estados Unidos hoje em dia é diminuir a China, sem dúvida nenhuma, e a influência da China pelo mundo. Quando existe essa forte aliança, acaba que os dois são grandes focos de atenção. Agora, uma coisa que menos se fala, né, porque a gente fala sempre dos Estados Unidos, através da Rússia, conseguindo enfraquecer, pelo menos, ou derrotar a Rússia, chegar ao objetivo final
de derrotar a China, existe um outro lado também que está bastante em jogo, que é a própria Europa. Eu acho que, ultimamente, quem está em disputa hoje em dia é a Europa. Você teve, né, principalmente durante o período da Merkel, aí quem for da Alemanha, aí me corrija, por gentileza, mas é a leitura que a gente faz aqui, principalmente nesse período da Merkel, né, onde o primeiro anterior fez parte desse projeto da Gazprom, etc. e tal. Você tem um período de aproximação muito grande entre a Alemanha e a Rússia. Isso era uma ameaça aos Estados Unidos, né? A Europa se unificando cada vez mais, se unificando e se aproximando cada vez mais do Oriente, significa um distanciamento na visão de projeto hegemônico americano do Ocidente. E ali é a joia da coroa. A Europa, que um dia foi a principal potência imperialista mundial, hoje, na verdade, é a joia, a Índia, que foi a Índia lá atrás, é a joia da coroa a ser mais disputada. Se a Europa se aproxima e se alia cada vez mais à Rússia, etc. e tal, isso tira dos Estados Unidos um poder enorme. Eu acho que, ultimamente, quem está em jogo, hoje em dia, é a Europa. Rodrigo, vamos mudar um pouquinho passar a marcha diferente. O que as pessoas do outro lado do mundo não conhecem ainda da China, e talvez seja ainda uma incógnita, com relação a direitos humanos? Como é esse contexto aí na China? Há liberdade ou não há liberdade? Defina a liberdade. Liberdade de expressão, de se manifestar. Tá. É uma instigação, tá? Não, sim. Não, é super apropriado. Vamos lá. Não, existem limitações muito grandes. Toda a opinião pública é praticamente monopolizada pelo Estado. E existe, dependendo da opinião, né, se for contrária exatamente ao interesse público, ela é reprimida. Acho que o debate maior é se é certo ou errado. A gente aí no Brasil foi vítima de um golpe, onde foi, aliás, a gente é constantemente, né? As eleições de 89 foi isso. Historicamente, nossa mídia ela é super centralizada e defende o interesse aí de uma parcela mínima da população. E esse é o certo. A questão é que você tem um governo que representa a vontade dos trabalhadores, né? Houve uma revolução, então existe um governo representando os interesses da classe trabalhadora, que não tem privilégios a defender, mas direitos. Não é ela quem deve definir a voz? É um debate bastante grande. Tem um jornalista, não, desculpa, ex-diplomata de Singapura, chamado Kishore Mahbubani. Ele é um conselheiro do estado de Singapura já há muitos anos, há várias gerações, e ele escreve um livro super interessante chamado Can Asians Think? E o título é uma provocação. Não, os asiáticos sabem pensar, podem pensar, conseguem pensar. E a provocação existem vários ditos valores absolutos ocidentais, como, por exemplo, liberdade de expressão, que a gente deveria pensar se são corretos ou são apropriados à nossa sociedade ou não. Singapura, por exemplo, é um estado capitalista, mas não existe liberdade de expressão. E ele defende, olha, aqui a nossa realidade é um primeiro mundo, é super desenvolvido, mas a nossa realidade, estamos muito contentos com o Estado, dentro do seu papel, atendendo às necessidades da população, controlar a forma com que a informação ela é divulgada. É super polêmico
né, esse ponto de vista dele, mas é super interessante que haja debate sobre esse ponto de vista, não só se aceite, ok, liberdade de expressão é bom. Eu acho que liberdade de expressão num país igual ao nosso, onde, né, a mídia ela é super controlada, ela é super elitista, ela não expressa os valores ou os interesses da classe trabalhadora, é super importante que exista a defesa à liberdade de expressão, mas que também haja limites em relação a fake news, etc. e tal. Num país onde você tem os interesses da classe trabalhadora predominantes, talvez valha a pena calar os interesses de uma burguesia golpista. Eu acho que o debate é importante, mas existe realmente a limitação, e existe o porquê dessas limitações. Eu consigo entrar com VPN no Facebook, etc. e tal, mas boa parte da população local está alienada, e hoje sabemos muito bem do porquê está alienada, por que a China resolveu tomar essa decisão de filtrar esse tipo de coisa, porque boa parte dos golpes que aconteceram mais recentemente foram articulados via redes sociais. Deixa rolar? É esse que é o saudável? Luciano, você tem uma pergunta? Eu gostaria que o Rodrigo talvez descrevesse um pouco mais o socialismo que ele vê no dia a dia. Vamos lá. Bom, boa parte da economia chinesa, né, grande parte da economia chinesa como um todo, ela está nas mãos do Estado. Você tem negócios individuais, empresas privadas, etc. e tal, mas tudo aquilo que é estratégico, energia, transporte público, é o Estado quem regula. Aliás, pertence ao Estado. Na verdade, até a terra, né, até o apartamento onde eu estou aqui agora, na verdade, a terra pertence ao Estado. A pessoa tem uma concessão durante o período, que pode ser renovada, etc. e tal, mas não tem a propriedade. Você tem isso temporário. A conta de luz que eu pago para o Estado. A mídia é estatal, a telefonia, a internet com que a gente está falando agora é estatal. Tudo aquilo que é estratégico, que é realmente importante, eles não abrem mão, como a gente faz a troco de banana aí no Brasil, privatizando tudo que existe de estratégico. Então, acho que essa é a parte principal, mais visível. Saúde. Saúde, existe a saúde pública, né? Total, eu vou nos hospitais públicos, etc. e tal. Existem também hospitais privados, mais caros, etc. e tal. Se tiver um seguro de saúde, etc., você paga atendimento melhor, vai ser em inglês, se você é estrangeiro, etc. e tal. Mas não é necessariamente, não é fundamental. A maior parte das pessoas vão ao hospital público, você tem dentro do seu salário um valor lá de seguridade social que é alocado para um fundo de saúde. Quando você vai no hospital, você usa aquele valor para pagar pelo tratamento. A saúde não é pública, desculpa, gratuita. Essa é uma coisa que ainda aqui está em transformação. Você usa esses recursos do seu trabalho, mas existe a saúde pública e é altamente subsidiada, não há dúvidas. O que mais se vê no dia a dia? Existe o Estado ele é muito bom aqui, como ele tem muitos instrumentos de interferir, né, em economia, etc. e tal. Os bancos todos grandes são bancos estatais. Ele usa tudo isso para manipular o dia a dia de acordo com os desafios que vão se criando, né? Então, aparece uma grande crise como foi a de 2008. O Estado ele é muito ágil, ele tem mais instrumentos, como ele é dono desse aparato estratégico como um todo, ele é capaz de agir não só de uma forma regulatória, como na prática, dentro da economia. Samuel, você quer se apresentar, Samuel, e fazer sua pergunta?
Quero. Bom, primeiramente, pedir desculpa, porque quando eu entrei, não me autorizaram a entrar na sala. Ficou um tempão, mas depois eu desisti. Eu tentei de novo. Desculpa. Isso passa uns 30 minutos ou mais. Mas, enfim, eu me chamo Samuel. Eu conheci o Luciano há muito tempo atrás, deve ter uns 3 anos. Bom, eu sou brasileiro, obviamente, de Minas Gerais. Atualmente eu estou na Bélgica fazendo um pós-doutorado. Antes eu estava na Alemanha também fazendo um pós-doutorado. E vida de pós-doutorado é assim, a gente vai onde o vento leva, né? Atualmente eu estou num limbo partidário, principalmente pelo fato de estar morando fora, é muito difícil estar dentro de um comitê, né? Mas, enfim, eu tenho mais a proximidade atualmente com o P e o PCR, mas eu literalmente estou no limbo. Não estou nem dentro nem fora. Sou simpatizante, vamos se dizer assim. Eu não consigo militar, né? Mas, enfim, a minha pergunta seria mais sobre as características, inscrições e organizações do Partido Comunista, né? Já que é um partido leninista, ele tem que se organizar por comitês, né? E os comitês são centralizados e os tipos de organizações de comitês ou sovietes, né? Que é o nome também utilizado, muda de país em país. O mesmo tipo de soviético não é o mesmo tipo de soviético em Cuba. A minha pergunta é como que funciona, por exemplo, a inscrição para entrar no Partido Comunista Chinês, quais os tipos de comitês que tem e seus sindicatos, como funciona também a participação dos sindicatos dentro do Partido Comunista. Uma pergunta que é meio que também parte se esses comitês eles têm realmente controle do partido. Ou seja, a pergunta é se a classe trabalhadora controla o Partido Comunista. Obrigado. Certo. Bom, prazer. Vamos lá. Sobre o processo de entrada de adesão no partido, você precisa ser convidado, né? Precisa ter sempre alguém assinando a sua ficha de filiação. Você precisa fazer primeiro um curso e você precisa passar numa prova. Então, existe um processo de formação teórica que eu acho que é super importante e válida e que todo partido deveria seguir, ou pelo menos partidos que se consideram partidos de esquerda e marxistas-leninistas, sobretudo. Existe todo um processo de formação política antes de se adentrar no partido, que eu acho que é super louvável. Como que eles se organizam? Se organizam exatamente, né, em células, como são os partidos comunistas pelo mundo, os partidos marxistas, leninistas de uma forma geral, pelo mundo. Isso normalmente ou vai de acordo com o local onde você reside, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou num condomínio hoje em dia, moro num condomínio. Boa parte do processo de urbanização aqui, ninguém tem uma casa individual, você está sempre numa comunidade, e essa comunidade tem uma representação do partido. Então, essa seria a menor célula de todos. Mas pode ser muito também pelo posto de trabalho. E qualquer fábrica aqui, qualquer empresa com mais de 25 empregados deveria, teoricamente, pelo menos, ter um sindicato formado, e isso normalmente se confunde, às vezes, também com uma célula do partido. E aí você tem, dentro dessa estrutura toda, a pirâmide do marxismo-leninismo. Então, eu tenho aqui no meu condomínio, por exemplo, a gente acabou de... Tentei descer agora. Aqui deu uma piorada agora, não sei se vocês estão acompanhando notícias, na disseminação, né, dessa variante da Ômicron. Então, fecharam meu prédio. Agora eu estou fechado por mais 48 horas e depois mais 12 dias semi-fechado, podendo ir fazer uma compra, etc. e tal, e voltar. E não posso fazer reunião, não posso ir a restaurante, não posso
pegar transporte público. Então tem que ficar mais 2 semanas. Já passei 2 semanas, agora zerou de novo o relógio. Ficamos sabendo hoje que estamos trancados de novo. Quem coordena tudo isso, quem são os voluntários que estão lá na porta com aquela roupa de proteção, etc. e tal, são do partido. Você entrou no partido, você vai receber tarefa e, enfim, tarefa dada precisa ser cumprida. Então, aqui no prédio, por exemplo, existe um líder do partido para o prédio. Os líderes dos partidos dos prédios formam um comitê do condomínio que representa o condomínio, que é gigante, então é uma comunidade por si. Esses líderes das comunas todas, por sua vez, elegem um líder distrital. Os líderes distritais, o prefeito da cidade, por aí vai. Aí você vai crescendo. Então, existe representação popular, existe, eu acho que é das mais válidas como um todo, né? Quando a gente fala de democracia e olha, principalmente desde a perspectiva ocidental, a democracia é poder votar no mandatário mais alto de todos. Existe um conflito muito grande entre, primeiro, a realidade e a prática, né, dessa ideia, e segundo, a aceitação disso como uma verdade absoluta. Quem disse? Existe uma participação no dia a dia, na vida política, nas decisões, eu acho, dentro dessa forma de governo, e cada um dentro das suas esferas, né, mais imediatas de atuação e com a possibilidade, de fato, de tomar decisões. Eu acho que isso é muito mais democrático do que você, uma vez a cada 4 anos, tomar uma decisão e passar um cheque em branco. Mas não é melhor ter as duas coisas? Não é porque tu faz essas eleições locais que tu não possa eleger prefeito, não é porque tu elege a pessoa aí no teu prédio que tu não pode também votar para prefeito, por exemplo. Vamos lá. Qual é a crítica, né, desse sistema? Você pode, vamos exagerar o exemplo para torná-lo um pouco mais visível. Em vez de falar de prefeito, vamos falar do presidente do país. Eu não, porque eu não posso votar, eu não sou cidadão chinês. Mas o meu vizinho chinês aqui, ele entende muito, né, das necessidades do condomínio, etc. e tal, e sabe eleger que é o melhor cara para resolver os nossos problemas. Não quer dizer exatamente que ele saiba quem é a melhor pessoa para tomar decisões sobre as relações com a América Latina. Ele não entende nada sobre as relações entre China e América Latina. Será que ele é o melhor cara para tomar decisão sobre quem é a pessoa que deveria ocupar esse cargo e tomar essas decisões? É discutível, eu acredito que não. Segundo, você abre mão, né, dentro dessa perspectiva da democracia representativa que a gente tem no Ocidente, a possibilidade que é real e que na prática existe, de haver grandes lobbies apoiando um nome específico e você tomar do povo a escolha, no final das contas. Vai ter grandes campanhas midiáticas, etc. e tal, para empurrar para o povo uma determinada decisão. Não necessariamente é uma decisão que representa a vontade popular. É uma decisão que vai representar os interesses de quem tem esse dinheiro todo para bancar essa campanha. Mas a China não tem controle, não democratizou o controle da mídia, que era o que tu tinha falado aí, antes. Como é que você... Sim, mas aí como é que você vai ter disputa entre candidatos para isso? Aqui existe, olha, estamos sentados aqui nessa mesa e a gente acha que tem que ser um fulano. Agora, isso, para aí, vamos falar para o mandatário geral, quem toma a decisão é o Congresso Nacional do Povo. A gente está falando de 5.600 pessoas, de representantes de cada uma das etnias chinesas, das classes de trabalhadores distintas, representantes dos camponeses, representantes das diversas regiões. Existe um mundo ali. Comentário curto, coisa que a gente não tem na nossa democracia burguesa, né? Só para ficar claro, Pedro, porque senão fica uma coisa assim, eu quero manter
o que eu conheço, porque é o que eu conheço. Acho que a gente tem que, uma chance que a gente tem agora de aprender como na China as coisas são organizadas, porque e não ficar só nessa coisa, mas eu conheço diferente. Eu acho, por exemplo, que tem um congresso que é formado por pessoas de acordo com a classe social, de acordo com o sexo, de acordo, quer dizer, que é representativo de fato, me parece uma coisa realmente a ser seguida. E um comentário adicional, só antes de passar para a pergunta seguinte, já para pensar que nenhuma empresa no Ocidente, né, e as pessoas do mundo corporativo, etc., tal, nenhuma delas elege o presidente por uma forma democrática? Elege porque sentam junto no board e falam, olha, fulano é o mais preparado. Realmente. Sim, mas a gente sabe que isso é mal feito, né? Que não existe democracia no trabalho, nem em corporações burguesas, né? No capitalismo. Nem representatividade popular. Esses são os dois piores exemplos. Nem é o chão de fábrica que decide, a não ser com pequenas exceções, as cooperativas, etc. e tal. Mas não é o chão de fábrica que decide. Luciana e Samuel, vocês ainda estão com a mão levantada? Ainda tem pergunta? Tem. Então, Luciana. Não, é porque eu ia fazer um comentário sobre esse negócio de votar diretamente. Vai lá, diga aí. Estão me ouvindo? Sim. A gente tem esse preconceito, principalmente porque a gente reflete o domínio, a gente reflete as ideias da classe dominante, né? A gente acha que, eu posso votar no Lula. Na verdade, a gente não escolhe nem quem a gente vai votar, a gente não garante nem que a votação não tem fraude. Porque, assim, fraude tem em tudo quanto é eleição, inclusive na eleição de sindicato. Agora, normalmente, os partidos leninistas, eles tendem a fazer a vontade da maioria se prevalecer não através do voto, mas através do consenso, né? Tende, não necessariamente que seja assim. Agora, um problema que eu acho grave dessa democracia representativa é que, primeiro, a gente está supondo que a gente realmente vota e escolhe, que é uma escolha individual de cada cidadão que escolhe quem vai ser o seu líder. Mas, por exemplo, a gente não escolhe nem quem que é os candidatos. E outra coisa, as exposições midiáticas, a própria ideologia que já tem dentro das próprias pessoas. Eu acho assim, a vantagem de uma democracia do proletariado, da ditadura do proletariado, é exatamente ser centralizado de baixo para cima. A gente, com esse espírito anarquista, acha que o capitalismo não é centralizado, só que o capitalismo é centralizado de cima para baixo. Por exemplo, quem escolhe quem que é o dono da empresa? É o espermatozoide campeão, né? Nasceu na família certa, herdou tudo do pai e assim sucessivamente. Mas saindo desse comentário, né, porque eu acho assim, democracia burguesa é cheia de complicações, mas minha pergunta é como que dentro do partido chinês ocorre a formação, o aumento de cargo, né? Como que são escolhidos uma pessoa passar de um cargo para outro, se existe algumas regras, algumas limitações. E a segunda pergunta se existe uma burguesia dentro do Partido Comunista e se ela exerce influência dentro do partido, se membros da burguesia podem ser membros do Partido Comunista. Bom, é isso. Obrigado. Joia. Bom, sobre o processo de ascensão nas posições aqui, etc. e tal, no passado, posso dizer que era muito com base em relações pessoais, etc. e tal, lobby interno.
mas principalmente a partir dos anos 2000 em diante, começaram a se criar critérios técnicos muito fortes. Então, hoje em dia, existem critérios técnicos onde, para você avançar em determinado posto, etc. e tal, além de antiguidade, etc., você tem metas a atingir, que você tem que ter atingido durante o período na posição onde você está, e você tem determinados requisitos, como, por exemplo, ter terminado um curso superior ou terminado uma outra forma de treinamento. E existem, né, as escolas do partido, existe escola para pessoas específicas para determinadas áreas, como você tem o Rio Branco no Brasil para diplomacia, existe escola para diplomacia aqui, existe escola para o pessoal que está na área seria a Receita Federal no Brasil, escola específica para eles, para a parte tributária, etc. e tal. Então, você tem cursos que você tem que ir avançando, e se você não concluir, você não consegue avançar na carreira também. E você tem as metas que você precisa bater, e isso tudo é contabilizado. Então, eles passaram de um processo onde era tudo muito pessoal e baseado em relações pessoais, transitaram cada vez mais, isso ainda não está completamente, né, ultrapassado, mas transitaram para uma forma de meritocracia, tomando em consideração a meritocracia como isso, e não como seu espermatozoide vencedor, como é visto a meritocracia aí no Brasil. Mas isso foi em qual, Hã? isso foi em qual período que ocorreu essa mudança Principalmente a partir do Hu Jintao, dos anos 2000, 2002 em diante. Então, até 2002, por exemplo, um pouquinho antes de eu chegar, para você ter uma ideia, a pessoa para ser juiz não precisava ser formado em direito. E boa parte dos juízes espalhados pelo país eram ex-militares. Então, tudo isso transitou, principalmente do começo dos anos 2000, começaram a criar diversas regras, e hoje em dia pode-se dizer com bastante segurança que é mais meritocrático do que em relações pessoais. Não significa que relações pessoais, estamos falando de política, né, apoios, etc. e tal, não existam, existe. Sobre a burguesia, a gente estava falando um pouco sobre esse assunto um pouco antes, você não tinha entrado ainda. Existem três principais tendências dentro do partido. A primeira delas é o que sempre esqueço. Pejorativamente chamam de Partido dos Príncipes, que é os descendentes da primeira geração de revolucionários. Eles são um pessoal marxista-leninista mesmo, super coerente com os princípios do partido, teóricos, focados em estudar a teoria, etc. e tal, em alinhar as decisões do Estado para essa direção. Você tem, subsidiariamente, no começo, né, do processo, vamos falar agora de história contemporânea, mas vamos falar lá do começo, todo aquele grande cargo no país que não pudesse ser ocupado pelos príncipes, ele era automaticamente ocupado pelas novas pessoas que estavam adentrando no partido, que é a Liga da Juventude. Então você tinha aí duas grandes formas de ascensão nos cargos, a Liga da Juventude de uma forma mais acessória do que o Partido dos Príncipes. Você tem a partir da abertura da economia, mas sobretudo a partir do Jiang Zemin, no começo dos anos 90, ou seja, os anos 90, uma criação de uma disparidade econômica muito forte dentro do país, e aí sim, a criação de uma burguesia interna, uma geração de bilionários que usam o seu poder econômico como capital político e começam a disputar política com os príncipes, com o poder político tradicional. A gente dá nome a essa terceira tendência de o grupo de Xangai, o Shanghai Clique, é um número em inglês. Então, você tem três grandes tendências
e uma delas é essa burguesia disputando o poder político dentro do próprio partido e desviando, né, a política pública e as decisões do Estado para interesses burgueses. E estava explicando lá antes, o que explica a ascensão do Rodintal depois do Jiang Zemin é exatamente uma aliança entre príncipes e Liga da Juventude, deixando de lado o grupo de Xangai, que sua principal expoente, sua principal personalidade é o Jiang Zemin, até hoje, ainda está vivo, e as pessoas ao redor dele politicamente dentro do partido, e colocam ele de lado e trazem alguém da juventude da juventude comunista para ser o presidente, que é o Hu Jintao, porque nem príncipes, nem partido de Xangai, grupo de Xangai, aceitavam, né, que o outro fosse o poder político dominante, o secretariado-geral do partido e a presidência do país. E na sucessão seguinte, o que acontece é príncipes e Liga da Juventude trocam. Aliás, vamos lá, nessa sucessão, primeiro, você tem Liga da Juventude na presidência, Hu Jintao, o Andiabal como primeiro-ministro, que é príncipe, e você tem todo o aparato de poder militar e das forças de segurança, inteligência, etc. e tal, na mão de Xangai. Você, na sucessão seguinte, esses dois trocam, você aparece o Xi Jinping como presidente, príncipe, você tem um primeiro-ministro que vem da Liga da Juventude, que é o Li Keqiang, e você tem uma campanha enorme anticorrupção dentro do país, e isso explica, em grande parte, a campanha anticorrupção que ficou famosa, afastando Xangai do aparato de segurança, não por violação às regras do país, porque eles tinham, né, o judiciário, tudo na mão deles, mas por violação às regras internas do partido, aos estatutos do partido. Essas pessoas foram afastadas e aí os príncipes ocuparam esse espaço também e alinharam de novo a China a uma trajetória de coerência aos princípios marxistas. Então, o Xi Jinping representa essa mudança, essa redireção do eixo chinês à volta do marxismo-leninismo e uma derrota do estilo Xangai? Exato. E o nome que ele dá a isso é comunismo com características chinesas na nova era. A definição de comunismo com características chinesas, lá na época do Deng Xiaoping, era que a principal contradição na sociedade chinesa existia entre as aspirações ascendentes do povo chinês em contradição ao atraso tecnológico e econômico do país. E era isso que precisava ser corrigido. Na nova era, quando o Xi Jinping assume e cria essa noção de socialismo com características chinesas na nova era, ele diz, dentro dessa nova base teórica, que é hoje a base teórica que direciona as políticas de Estado, de que hoje em dia a principal contradição são as aspirações ascendentes do povo chinês em contradição às crescentes disparidades sociais. E é isso que precisa ser corrigido. E essa é a diferença entre o socialismo chinês, socialismo com características chinesas na nova era para socialismo com características chinesas. Então, vamos entrando já na reta final. Tem duas pessoas aqui, Luciano e Ângela. Luciano, você tem pergunta? Uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas como a Ângela ainda não fez, não participou, eu dou a vez a ela, para ela fazer. Ângela, você pode fazer então sua pergunta para o Rodrigo? Olha, eu fiquei fora um tempo, alguma coisa aconteceu por aqui. Pode ser que a minha pergunta já foi perguntada aí. Então, eu queria saber do Rodrigo como é o comportamento, a reação das pessoas, dos chineses, com relação a essa estrutura política, do chinês normal, a pessoa normal,
o trabalhador, o estudante, a dona de casa e etc., com relação à política atual da China, qual é a relação, qual é a reação, se estão satisfeitos, se não estão satisfeitos, se reclamam, é uma coisa muito simples. E o que reivindicam, o que vem reivindicando os dissidentes da China. E por que eles se tornam dissidentes? Eu não sei se houve essa pergunta aí, porque aqui na Europa falou-se um tempo muito dos dissidentes. Por exemplo, ou na Berlinale, que era um cineasta que não pôde vir receber seu prêmio, porque estava preso, ou coisa assim, não é? Então, eu gostaria de ver do Rodrigo se ele pode responder para mim essas questões. Bom, em relação à percepção de governo, em geral, ela é super positiva. Acho que o grau de popularidade do governo é muito difícil que uma pessoa seja dissidente. Eu não digo isso nem por... É muito difícil que a pessoa expresse, porque há quem expresse, se encontra, e há críticas, inclusive críticas construtivas. Mas boa parte das pessoas, amigos, etc. e tal, pessoas que eu conheço e com quem eu converso, tem uma visão bastante positiva. Ao mesmo tempo, é importante, teve um processo de urbanização, né, da sociedade como um todo bastante rápido, e também com a abertura da economia, de criar uma sociedade de consumo. Na verdade, boa parte das pessoas é bem alienada. Não se interessa, as coisas estão funcionando, a vida está melhor, meu salário cada ano cresce, tem mais produtos disponíveis, ninguém passa fome. Então, boa parte das pessoas param de questionar muito o dia a dia, a participação da política, se há outras opções, etc. e tal, simplesmente porque as coisas estão funcionando e a sociedade como um todo vai muito bem, obrigado. Quem cria, né, o questionamento, eu acho que é a dificuldade. Quando a dificuldade não é tão presente, as pessoas tendem a questionar menos. Então, isso também faz parte da realidade. Sobre dissidentes, há muita coisa que aparece principalmente na Europa e especialmente na Alemanha, dentro da Europa, é interessante apontar. Por exemplo, o estado, né, dos iugurs fora da China, ele é organizado na Alemanha. Muita coisa da dissidência, ela acaba sendo organizada na Alemanha. Eu imagino que tem uma razão, mas sem entrar também, né, o pessoal como chama? Desculpa, dos curdos são organizados na Alemanha. Tem muita coisa de dissidência pelo mundo que acaba sendo organizada na Alemanha, mas sem entrar dentro desse aspecto específico, existe uma boa parte da dissidência que é aquela dissidência, de certa forma, fabricada. É o pessoal que recebe dinheiro para fazer uma crítica, etc. e tal, inclusive para criar factoides. Eu acho que o caso de Xinjiang é um caso bastante específico em relação a isso. Mas existe também muita crítica pontual de contextos específicos. Por exemplo, muita gente que se beneficiava de corrupção, etc. e tal, e enriquecia, e hoje em dia não tem mais essa possibilidade, se tornou um crítico do governo quando as coisas começaram a apertar para o lado deles. Muitas pessoas que enriqueciam porque eram politicamente ligadas a esse grupo de Xangai e hoje em dia não têm as mesmas oportunidades, hoje em dia são super críticos ao governo. Críticas, algumas delas que fazem sentido, outras porque viviam do clientelismo mesmo, então qualquer coisa que não seja perfeito acaba tomando uma proporção maior. Existem críticas que são de conjunturas específicas. Por exemplo, agora eu vou passar 4 semanas trancado dentro do apartamento por conta da política de Covid-0.
é o ideal? Não, não é o ideal. Tem um monte de gente reclamando no prédio, tem um monte de gente reclamando no prédio. Mas, enfim, não há crítica ao Estado, à forma de governo, etc. E tal. É um ser humano incomodado mesmo com a limitação. Por outro lado, 2 pessoas morreram no último ano de Covid. Então, enfim, vale a pena. Então, Não sei se eu Luciano, respondi tudo, porque a pergunta também era bastante, tinha vários detalhes. Teria Luciano, uma pergunta curta também. É sobre o dia a dia aí, Rodrigo. Você trabalha, como é que é a recepção do estrangeiro na cidade que você mora? Como é que é Joia, eu com a estou em língua? Xangai. Xangai é a maior cidade do país. Muita gente fala inglês, etc. e tal. Já estou aqui há bastante tempo. Vou completar a maioridade, 18 anos esse ano. Mas, em geral, Xangai é uma cidade super dinâmica, super grande, super urbanizada. Então, estrangeiro é super normal, né? Você vê um estrangeiro, como são as grandes cidades pelo mundo afora, não é ninguém especial e não há uma hospitalidade específica em relação ao estrangeiro, porque é essa pessoa de fora que a gente precisa tratar melhor. Você vai para o interior da China, uma cidade pequena, eles são super hospitaleiros e te levam para jantar, etc. E tal. Mesmo que não te conheça, pede para tirar foto junto, se é uma cidade pequena é o suficiente de você ser algo diferente. Aqui, Xangai, principalmente, é uma cidade que nasceu, né, na mão dos estrangeiros. Né? Ela é uma vila de pesca até a Guerra do Ópio, e é pelas concessões estrangeiras como compensação à guerra causada pelas potências imperiais europeias, sobretudo, criam-se essas concessões e a cidade nasce a partir de concessões estrangeiras. Ela se torna uma grande cidade, uma potência, dentro da mão dos estrangeiros. Então, ela sempre teve essa vocação de uma cidade super internacional, super de ponte entre China e o Ocidente. Então, é uma vida bem normal e é uma cidade com um transporte público fenomenal, então é muito fácil circular, é muito fácil se achar dentro da cidade. É uma cidade super bacana. Eu compararia no Brasil, parece muito com São Paulo, né? Que você tem muitas culturas diferentes terem formado a cidade, e é uma cidade que, se você for como um turista e passar uma tarde, tem nada para uma tarde você mata tudo que tem para ver. Mas morar é um lugar onde todo dia você vai descobrindo coisas novas, tem coisa nova abrindo, coisa nova fechando, etc. E tal. É um lugar mais para se viver do que para ver. Algumas cidades são assim. Samuel, você então vai fazer a última pergunta e a gente vai, já está ficando um pouquinho tarde lá na Ásia. Não, desculpa que pelo menos é a última pergunta, mas obrigado por permitir. É um comentário rápido sobre os seguros que eu acho engraçado é que o Ocidente, que é o que mais mata muçulmano, o meu colega da Palestina uma vez ele até brincou que se o Obama fosse eleito novamente ia acabar com a outra metade do Oriente Médio, é o pessoal que está preocupado com os igures, né? Mas enfim, minha pergunta é mais não interna sobre a China, mas sua atuação internacional. Tem alguns partidos que consideram a China como imperialista. E minha pergunta é qual seria a sua opinião e por que ela seria ou não imperialista? Obrigado. Certo. Bom, se a gente definir... É uma pergunta difícil, né? Nem eu não tenho exatamente uma resposta. Se a gente definir imperialismo como uma fase do capitalismo onde você passa a exportar capital, de certa forma aí a questão é, e aí isso, né, ele se
se a gente considerar como imperialismo. Ele é um imperialismo semelhante, que, né, exporta esse capital com o objetivo de dominação econômica e política, etc. e tal, exporta guerras ou exporta invasões? Não. A China não faz nada disso. Ela exporta capital, ela constrói infraestrutura, ela estabelece laços comerciais, etc. e tal, mas que o lado que recebe isso também ganha de alguma forma. Não é uma imposição, ela não faz isso pedindo para que você aceite essa lista de concessões, de reformas e de privatizações, de que você precisa engolir, senão não recebe aquele dinheiro. Ela não entra com seu poderio militar, ela não entra com intervenções, ela não entra com golpes de Estado, ela não entra assassinando chefes de Estado. Então, vamos primeiro definir o que a gente pensa como imperialismo. Se for o imperialismo, é um imperialismo muito diferente do que o que ela sofreu nas mãos do Império Britânico, da França, dos Estados Unidos, com a Guerra do Ópio. Rodrigo, você pode só dar uma pincelada muito rapidamente? A Ângela está perguntando sobre a questão da criminalidade aí na China. Eu vi que pipocou alguma coisa, saber como é que é. É zero. Vamos lá, obviamente existe furto, se você for num lugar com bastante gente e deixar uma bolsa sem olhar, ficar distraído, some. Mas não existe nada à mão armada, a população não tem armas, não existe nada na violência. Vamos lá, violência é uma coisa, criminalidade é uma coisa bastante ampla. Mas essa do dia a dia que a gente no Brasil é exposto com bastante frequência, aqui não existe. Eu já fui assaltado na Dinamarca, mas não fui assaltado nunca na França. Criminalidade existe, mas números de assassinatos, etc. e tal, nada se compara ao que a gente tem na América Latina, etc. e tal. Existe, né, crimes passionais, esse tipo de coisa, mas é a exceção da exceção. Briga de bar, já tive amigo que caiu em briga de bar, não sei o quê, foi para delegacia, mas são coisas muito pequenas comparadas à nossa realidade, ou mesmo à realidade europeia. Você pode andar na rua mais escura de Xangai com uma camisa florida, daquelas de turista americano, carregando um mapa, uma câmera, um laptop, ninguém vai te parar, ninguém vai falar com você, ninguém vai tomar nada de você, não existe isso. Tá certo, que bom. Nós estamos, então, já entrando já nas considerações finais. A gente gostaria de agradecer o Vozes da Diáspora, gostaria de agradecer a tua participação, Rodrigo, e se você, então, pudesse, passo a palavra para você, para as suas considerações finais, e a gente encerrar a nossa gravação de hoje, do nosso programa. Bom, eu que agradeço de novo, Cláudia, Samuel, Pedro, Ângela, Estelina, Luciano, obrigado pelas perguntas, são todas super informativas. Havendo outras oportunidades, eu fico à disposição aí para a gente entrar em mais detalhes no que envolver a China. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada aos debatedores. Encerramos mais uma transmissão. Então, vamos já cortar, né, Pedro? Vamos ver se... Obrigado. Rodrigo, obrigada, tá, companheiro?